Bom, hoje vamos fazer uma análise técnica aprofundada sobre a jornada de 100 anos que simplesmente transformou a indústria siderúrgica japonesa. A gente vai ver como uma nação que começou importando tecnologia se tornou uma verdadeira potência global, não só em produção, mas principalmente em inovação. A história aqui é de uma transformação realmente impressionante. É a trajetória de uma indústria que evoluiu de uma posição de aprendiz, absorvendo conhecimento de fora, para se tornar mestre na arte da siderurgia, desenvolvendo as suas próprias tecnologias e quebrando recordes mundiais de eficiência. A nossa análise vai ser dividida em 4 grandes momentos. Primeiro, os fundamentos da modernização. Depois, a ascensão meteórica no pós-guerra. Em seguida, vamos ver como a indústria se adaptou a crises energéticas. E, por fim, vamos olhar para o futuro e para o desafio da descarbonização. Então, vamos começar pela base. E a primeira fase já é marcada por um ritmo alucinante. Pensem no que isso significa. A indústria siderúrgica japonesa conseguiu comprimir o equivalente a 400 anos de desenvolvimento europeu em apenas 50 anos. Foi um feito de engenharia e de estratégia absolutamente sem precedentes. Esses marcos aqui mostram essa aceleração. A gente sai de um primeiro alto forno experimental em 1857 para uma siderúrgica totalmente integrada já em 1901. Mas o verdadeiro ponto de virada, a mudança de chave, foi a criação de instituições como a JSPS. Foi ali que a abordagem deixou de ser empírica, baseada na experiência, para se tornar sistemática, científica e colaborativa. Isso mudou o jogo completamente. E essa frase resume a filosofia que guiou todo o processo. Não era só um lema bonito, era um princípio técnico norteador. A partir daquele momento, o foco mudou. Deixou de ser sobre simplesmente adotar a tecnologia estrangeira para se concentrar em criar inovações próprias. Inovações que, com o tempo, iriam superar os padrões globais. Agora a gente entra na segunda grande era, o pós-guerra. E aqui o cenário muda de novo. É um período de reconstrução, sim, mas com uma ambição gigantesca. A estratégia era muito clara: construir complexos siderúrgicos enormes na costa e perseguir a máxima eficiência operacional de uma forma implacável. E essa estratégia se materializou em alguns pontos-chave. A localização costeira, pura inteligência logística para a importação de matéria-prima e exportação do aço. E no campo tecnológico, a indústria não só adotou, mas aperfeiçoou o que havia de mais avançado no mundo. O resultado disso foi a capacidade de construir e operar altos fornos gigantescos que se tornaram a espinha dorsal da produção. Para a gente entender a corrida tecnológica dessa época, é preciso definir um indicador-chave, a taxa de agente redutor, ou TAR. De forma bem direta, é o consumo de combustível para se produzir uma tonelada de ferro. Reduzir esse número ao mínimo se tornou a obsessão, o desafio central da engenharia. Era a métrica de ouro da eficiência. E eles não só buscaram reduzir esse valor, eles estabeleceram um recorde mundial. Em 1981, o alto forno número 3 da usina de Fukuyama atingiu a marca de 396 quilos por tonelada de metal quente. Esse número não é só um dado, ele representou o auge da eficiência operacional. Virou um benchmark global que mostrava o domínio japonês sobre o processo. A grande pergunta é, como eles chegaram lá? Não foi uma única tecnologia milagrosa. Foi, na verdade, a sinergia perfeita entre 3 pilares técnicos. Primeiro, uma qualidade de matéria-prima impecável. Segundo, o domínio da tecnologia de injeção de combustíveis para substituir parte do coque. E terceiro, um controle de processo de uma precisão absurda, otimizando cada variável. E quando tudo parecia ter chegado ao limite da otimização, veio o choque. As crises do petróleo dos anos 70. E aqui a gente entra na terceira fase da nossa análise. Um período em que um fator externo forçou a indústria a abandonar tudo o que fazia e inovar sob uma pressão gigantesca. Isso nos leva ao problema técnico central que os engenheiros japoneses tiveram que resolver. Todo o paradigma de eficiência que eles construíram dependia do óleo barato. Com a explosão dos preços, essa premissa ruiu. A questão era brutalmente simples: como manter a eficiência ou sequer continuar operando sem esse componente? A solução foi uma mudança completa de paradigma tecnológico, a injeção de carvão pulverizado, a famosa PCI. A operação com óleo era mais simples, mas deixou a indústria vulnerável.
A PCI, por outro lado, era muito mais complexa do ponto de vista da engenharia, mas usava um insumo mais barato e estável, o carvão, libertando a indústria da dependência do petróleo. O que é realmente impressionante aqui é a velocidade dessa transição. Olhem bem para esses números. Em 1973, 100% dos altos fornos operavam com injeção de óleo. Menos de uma década depois, em 81, a indústria inteira tinha virado a chave. Praticamente todos os fornos já operavam sem óleo. Isso demonstra uma capacidade de adaptação em escala industrial simplesmente espantosa. Mas, claro, essa transição não foi nada fácil. Implementar a PCI em altas taxas trazia desafios de engenharia enormes. Era preciso transportar um pó fino de maneira estável, distribuí-lo de forma igualitária sob altíssima pressão, garantir que ele queimasse milissegundos e, o mais difícil, gerenciar como tudo isso afetava o equilíbrio interno do reator. Superar esses obstáculos foi a grande prova de fogo da engenharia japonesa. E com isso, chegamos à era atual, a quarta e última fase da nossa análise. E aqui, o nome do jogo mudou de novo. O foco já não é apenas custo ou eficiência energética. O grande desafio do nosso século é a sustentabilidade e a redução drástica das emissões de CO2. O ponto crucial aqui é que os ganhos incrementais não são mais suficientes. O processo de alto forno convencional foi tão otimizado que está muito perto do seu limite termodinâmico. Ou seja, não dá para extrair muito mais eficiência dele. Para atingir as metas ambientais, a indústria precisa agora de tecnologias realmente disruptivas. E uma dessas inovações que está sendo pesquisada é o ferrocoque. Pensem nele não como um material extraído, mas como um material projetado. A ideia é dispersar partículas metálicas dentro da estrutura do coque, que funcionam como um catalisador. O objetivo técnico é acelerar as reações de redução e fazer com que elas aconteçam em temperaturas mais baixas. O resultado final, menos consumo de carbono e, portanto, menos emissão de CO2. É importante notar que essa busca por inovação não acontece isoladamente. Projetos japoneses como o JIOZE e o Course 50 estão inseridos num contexto global, competindo e colaborando com iniciativas como o projeto europeu UQUIS. As rotas tecnológicas são diferentes. Algumas apostam na fusão direta, outras no hidrogênio, outras na captura de carbono. Mas o objetivo final é o mesmo: reinventar a siderurgia para um futuro de baixo carbono. E assim a gente encerra essa análise com a questão que é fundamental para o futuro. O alto forno, uma tecnologia otimizada por mais de um século, hoje enfrenta o seu maior desafio. A jornada da siderurgia japonesa, de aprendiz a mestre da eficiência, entra agora num capítulo completamente novo. A questão que fica é se a mesma engenhosidade que os levou ao topo do mundo poderá agora reinventar esse processo para garantir seu lugar no futuro do planeta.